Olá, professora Silaneia. Estamos aqui para mais uma aula de enfermagem cirúrgica e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre anestesia. O primeiro ponto que nós vamos abordar é o conceito de anestesia. O que é uma anestesia? Anestesia, então, é a total ausência da dor durante uma cirurgia, durante um exame diagnóstico ou apenas durante um curativo. Nós vamos ver que existem três tipos básicos de anestesia: anestesia geral, anestesia regional e anestesia local. Vamos começar então pela anestesia geral. A anestesia geral é aquela que vai levar o indivíduo à perda da consciência. Então, o indivíduo ele não vai lembrar de nada que ocorreu durante a cirurgia. Pode ser endovenosa e inalatória. Normalmente, no início, normalmente o anestesista ele começa com a fase inalatória e em seguida a fase venosa. Existem gases e líquidos que são utilizados nesta fase aqui inalatória, que é o óxido nitroso, o éter, o halotano. Dentro aqui dessa faixa de halotano existe o fluotano e o etrânio. Todos esses, tanto gases como líquidos, eles são utilizados nesta fase inalatória do paciente. Fases da anestesia. Nós vamos encontrar, então, três fases básicas da anestesia. A primeira é a que a gente chama de indução. Indução são aqueles onde é feito aqueles agentes endovenosos, inalatórios, e vão fazer com que aquele paciente ele perda a consciência. Ele perde também a capacidade de sentir dor, de reagir a estímulos externos, porém, as funções vitais dele são preservadas. Então, a primeira fase anestésica, indução. A segunda fase é a de manutenção. Então, o indivíduo ele é feito aquele primeiro momento, né, tanto inalatório quanto endovenoso, e é mantido. A administração dos anestésicos ela é feita no decorrer da cirurgia. A finalidade ali é de manter a depressão no nível requerido. O paciente ele não pode acordar. Imagina, gente, no meio de uma cirurgia a gente acorda. Não, o paciente ele tem que ser mantido naquela fase ali durante todo o período operatório. Então, essa fase ela é chamada de manutenção. A terceira e a última fase é quando aquele paciente ele precisa voltar. Terminou o ato cirúrgico, aquele paciente ele precisa despertar. Então, o anestesista ele começa a diminuir a quantidade de anestésicos para fazer com que aquele paciente ele acorde, ele volte. E aí ele começa a respirar sozinho, ele começa a acordar. Esta fase, então, nós chamamos de fase de recuperação ou fase despertar. O segundo tipo de anestesia que nós vamos falar é a anestesia regional. Esta anestesia regional, ela vai bloquear a sensação de dor lá na raiz do nervo ou daquele tronco afetado, sem o indivíduo perder a consciência. Então, o indivíduo, normalmente, ele fica acordado. Existem alguns tipos de anestesia regional. Anestesia peridural, a raquianestesia e a anestesia por infiltração. Nós vamos falar um pouquinho sobre a peridural. Então, vamos lá. A peridural, observem aqui comigo, nesse desenho, a gente tem uma membrana aqui, que é chamada de dura mater, e o anestésico, ele é injetado nesse espaço aqui. Esta é a que a gente chama de epidural, de peridural. Então, é introduzido o anestésico nesse espaço, né, ao redor da dura mater. A dura mater é a primeira membrana, que é a primeira meninge que a gente vai encontrar aí nesse espaço.
A indicação para cirurgias próximas ao ânus, ao períneo, ao trato urinário inferior. Nesse espaço, então, é injetado e o paciente ele fica consciente, totalmente acordado. O segundo tipo é o que a gente vai chamar de raquianestesia. Então, existe aqui tanto a peridural quanto a raquianestesia, é a que o pessoal conhece muito como RAC, tanto uma quanto a outra, elas vão fazer um bloqueio, mas o que vai diferenciar uma da outra é o espaço aonde o anestésico ele é injetado. A indicação da raquianestesia é para cirurgias da região abdominal, dos membros inferiores. O anestésico ele é depositado no espaço subaracnoide da região lombar. Então, observe que a peridural ela foi injetada nesse primeiro espaço aqui. A raquianestesia ela já é injetada neste segundo espaço. Então, a diferença aí de uma da outra são os espaços. Muito bem. Aqui um desenho mais ampliado, onde a gente vê a mesma coisa, a peridural ou epidural, o anestésico injetado nesta camada aqui da dura mater. Já a raquianestesia, ela já vem um pouquinho mais para baixo, né? Já pega aquela área ali do líquor. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre catéter epidural. Então, lembra da anestesia epidural ou peridural? Existe uma diferença básica da epidural para a dura mater também, é que na epidural é feita a punção e pode-se colocar, normalmente o anestesista até coloca no paciente, um catéter que fica ali aonde ele vai manter. Se ele tiver que injetar mais anestésico, ele injeta já o catéter já posicionado. E muitas das vezes o paciente, quando é uma cirurgia muito grande, muito dolorosa no pós-operatório, o paciente ele pode sair do centro cirúrgico com esse catéter. E aí esse catéter fica sendo para analgesia do paciente. O manuseio dele é feito pelo enfermeiro. Então, o catéter epidural ele pode acompanhar o paciente, mesmo no pós-operatório, para a analgesia. No caso da raquianestesia, é injetado a certa quantidade de anestésico e acabou. Se tira agulha, catéter, não vai ficar nada. Já na epidural, pode ser feita aí essa manutenção e analgesia do paciente. Existem alguns problemas que são relacionados com anestesia. Alterações da consciência, confusão, o paciente ele pode acordar confuso, desorientado, pode ocorrer aí parada respiratória, necessidade de uma respiração assistida. Muitas das vezes o paciente ele precisa ser entubado, né, na anestesia geral, principalmente. Irritação das vias respiratórias, isso em decorrência do tubo, náuseas, vômito, reações alérgicas e pode ocorrer também falhas na equipe. Então, é importante, coisas que a gente pode evitar e coisas que a gente não pode evitar. Então, sintomas, problemas que ocorrem com o paciente, muitas das vezes a equipe não pode evitar. Então, o tubo que é mal posicionado naquele momento, por N motivos, e aí ocorrer essa irritação no pós-operatório das vias respiratórias. Os náuseas e vômitos, isso daí é muito frequente, né? Ele chega a ser comum no pós-operatório, esse vômito, essas náuseas devido à anestesia. Reações alérgicas, quando o paciente não informa que ele é alérgico, ou às vezes ele também não sabe que ele é alérgico a uma determinada substância e pode ocorrer uma reação alérgica no momento ali da anestesia. E falhas da equipe, a gente tem que buscar sempre a perfeição em todo o trabalho que a gente faz por conta dessas consequências que podem ser causadas por uma falha da equipe. Ok? Bem, crianças, até a próxima aula e por hoje nós vamos ficar por aqui.